Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Anselmo e na aula de hoje a gente vai trabalhar com exercícios sobre equilíbrio único. Então a gente vai ver só como é que você faz para calcular pH, pOH, fazer a relação entre as concentrações de H3 ou mais, de OH-, lembrar do valor do Kw. A gente vai trabalhar só com essa parte nessa aula 4, que é a última aula de equilíbrio único. Como a gente vai fazer muito exercício, seria legal que você pegasse um papel e aí nesse papel você anotar tudo que é importante que a gente vai ver ao longo dessa aula. Primeiro, vamos fazer um resumo sobre o que era o Ka, o Kb. Primeiro, quando você for fazer o cálculo do Ka, aí o Ka é a concentração de H3 ou mais vezes a concentração do ânion dividido pela concentração do ácido. E como é que se calcula o Ka? Ka pode ser alfa ao quadrado vezes m quando o ácido é fraco. Quase sempre no vestibular ele vai te dar um ácido fraco. É alfa ao quadrado vezes m, que é a concentração. E como é que você calcula a concentração do H3 ou mais? É alfa, que é o grau de ionização, vezes K, que é o número de hidrogênios ionizáveis, vezes M, que é a concentração molar. E nesse slide a gente pode também fazer uma adaptação para a base. Vamos imaginar, como é que você calcularia Kb? Kb seria a concentração de OH- vezes a concentração do cátion sobre a concentração da base. Kb é alfa ao quadrado vezes m, e a concentração de OH- é alfa vezes K vezes m. A única coisa que muda é que esse K agora vai ser a quantidade de OH-, número de hidroxilas que você tem dissociáveis na base. Bom, vamos ver como é que funciona esse esqueminha. Olha lá. Vamos imaginar que num vestibular, ou num exercício, ou numa prova, ele peça para você calcular o pOH de uma solução 0,4 mol por litro de H2SO4 totalmente ionizada a 25 graus Celsius. Qual o primeiro cuidado que você tem que ter no vestibular? Ele quer que você calcule o pOH, mas ele está te dando um ácido. Se ele está te dando um ácido, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o pH. Mesmo que ele peça para calcular pOH, se ele está te dando um ácido, você tem que calcular primeiro pH. Todos os dados que ele está te dando são referentes ao ácido. Então eu vou calcular primeiro H3 ou mais, porque eu tenho um ácido sulfúrico, H2SO4. pOH eu deixo por último. Olha lá. H3 ou mais, alfa vezes K vezes M. O que é o alfa? É o grau de ionização. Se ele fala que a solução está totalmente ionizada, é porque o alfa é igual a 100%, o alfa é igual a 1. E o K? O K é o número de hidrogênios ionizáveis. Repara na fórmula do H2SO4. Você tem dois hidrogênios ionizáveis, então eu vou usar o K igual a 2. E o M? O M é a concentração. Quanto que é a concentração? 0,4. 1 vezes 2 vezes 0,4 dá 0,8. Aí eu vou calcular agora o pH. pH é menos o log de 0,8, ou 8 vezes 10 é menos 1. Então, o pH seria menos, aí log de 8 mais log de 10 é menos 1. Log de 8 ele me deu lá em cima, lá. Log de 8 é 0,9. Então, ficaria 0,9 menos 1, que vai dar 0,1. Então, quanto que é o pH? 0,1. O que ele me pediu? O pOH. Só que como nós estamos a 25 graus Celsius, eu sei que a 25, pH mais pOH é igual a 14. Se o pH mais pOH dá 14, se o pH vale 0,1, quanto que vale o pOH? 13,9. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Calcule o pH de uma solução 0,02 mol por litro de HCN 1% ionizada a 25 graus Celsius. Ele me pediu para calcular o pH e me deu HCN. Se o HCN é ácido, o pH é calculado para o ácido. Então, eu não preciso ficar preocupado em calcular o pOH. Como HCN é ácido, vou calcular direto o pH. Primeiro, tem que ter a concentração de H3 ou mais. Como o alfa é 1%, 1 é 0,01. Então, 1%, 0,01. Tem um hidrogênio, então eu uso o K igual a 1. E a concentração é 0,02. Tudo isso aí vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Aí, para eu calcular o pH, eu vou então colocar pH é menos o log de 2 vezes 10 a menos 4. Matematicamente, seria o log de 2 mais o log de 10 a menos 4. Aí daria quanto? pH igual a menos 0,3 menos 4. Isso vai me dar um pH igual a 3,7. Lembrando que a 25 graus Celsius, todo pH menor que 7, você vai ter uma solução ácida. Tranquilo? Então ele pediu para calcular o pH e me deu um ácido, fechou. Já calculei direto quanto que vale o pH. Agora vamos para o terceiro exemplo. Olha só, calcule o pH de uma solução 0,4 mol por litro de AlOH3. Todo composto que tem hidroxila à direita é base. Se o AlOH3 é uma base, todos os dados que eu tenho são referentes à base. Então eu não posso calcular o pH, eu tenho que calcular o pOH.
Do mesmo jeito que naquele exemplo 1 eu tenho um ácido. Se eu tenho um ácido, os dados referentes ao ácido me permitem calcular o pH. Como aqui eu tenho uma base, esses dados da base me permitem calcular o pOH primeiro. Para eu calcular o pOH, eu tenho que ter a concentração de OH-, alfa vezes K vezes M. Então, o alfa é 5%, o K vale 3 e o M é a concentração. Então, olha só como é que ficaria. 5%, o alfa igual a 5%, então quer dizer que o alfa é igual a 0,05. 5% são 0,05, valor absoluto, né? O K é 3. Por que o K vai ser igual a 3? Porque tem 3 hidroxilas. E o M é 0,4. Multiplicando tudo, a gente vai ter a concentração de OH-, 6 vezes 10 a menos 2. Fazendo a aplicação então do pOH, pOH é menos o log desse valor, de 6 vezes 10 a menos 2. Aí eu teria então, o pOH seria menos, aí vem log de 6 mais log de 10 a menos 2. O log de 6, ele me deu lá em cima, 0,8. 0,8 menos 2 dá menos 1,2. Então, isso quer dizer que o pOH é 1,2. 1,2 é o pOH. Aí, se o pOH é 1,2, o que ele pediu para eu calcular? O pH. Se eu achei o pOH 1,2 e nós estamos a 25 graus Celsius, eu sei que a soma de pH mais pOH tem que dar 14, que é o que a gente viu na aula anterior. Toda vez que eu tiver 25 graus, pH mais pOH igual a 14. Se o pOH é 1,2, o pH tem que ser o que falta para chegar a 14, ou seja, 12,8. Se o pH é maior que 7, quer dizer que a solução aqui é básica. Então, a linha de raciocínio que eu usei para poder fazer o exemplo 3 é o mesmo que eu usei para poder fazer o exemplo 1 que a gente fez lá atrás. Lembrando que você está com papel e está me acompanhando anotando, né? Anota todos os dados que você fixa melhor. Se você ficar só passivamente ouvindo tudo que eu estou falando aqui sem anotar, é pior para você. Você não vai conseguir assimilar. Bom, assimilando então, vamos passar agora para o NB. Como que o NB vai te cobrar pH, pOH, equilíbrio iônico, taranã? Por meio da análise da água de um lago contaminado por chuva ácida, verificou-se uma concentração analítica de HNO3 igual a 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro, sendo esse o único contaminante presente na água. Então, vamos supor que só tenha HNO3. Aí ele está perguntando, item 1, o pH da água do referido lago é inferior a 4. Então, ele está dizendo, você tem HNO3 na concentração igual a 2 vezes 10 a menos 4. Ele é o único contaminante. Primeiro, vamos fazer devagarzinho. O pH é inferior a 4. pH menos o log da concentração. 2 vezes 10 a menos 4. Mas não é alfa vezes K vezes M? É. Quando ele não falar nada, a gente vai supor que o ácido se encontra 100% ionizado. Se ele está 100% ionizado, quer dizer que o alfa é igual a 1. E o K? O K é o número de hidrogênios. Quantos hidrogênios você vê na fórmula do HNO3? 1. E a concentração? 2 vezes 10 a menos 4. Então, isso quer dizer que o pH é menos o log de 2 vezes 10 a menos 4, porque o alfa é 1 e o K é igual a 1, fechou. Aí, se eu tenho pH menos o log de 2 vezes 10 a menos 4, eu vou ter então que o pH é menos o log de 2 mais o log de 10 a menos 4. O log de 2 é 0,3 e o log de 10 vezes 10, log de 10 a menos 4 é menos 4. Isso vai te dar um pH igual a 3,7. Só que eu queria que você reparasse aí que ele não me deu o log de 2. Por que ele não me deu o log de 2? Porque todo aluno sabe que se por acaso a concentração fosse 10 a menos 4, o pH seria 4. Se por acaso a concentração é 2 vezes 10 a menos 4, o pH não poderia mais ser 4, porque eu tenho que levar em consideração também o log de 2. Então, para eu calcular o pH, olha a segunda linha. pH é menos o log de 2 mais log de 10 a menos 4. Só o log de 10 a menos 4 já dá 4, mas eu tenho o log de 2 para poder alterar o valor. Então, o pH da água é inferior a 4? É inferior a 4, vai dar 3,7 por causa do 2. Se a concentração fosse 10 a menos 4, fechou, o pH seria 4. Mas como é 2 vezes 10 a menos 4, eu tenho que levar em consideração o log de 2 e o log de 10 a menos 4. Então, no vestibular, você vai marcar essa alternativa correta. O pH é inferior a 4. Tranquilo? Bom, item 2. Consistiria exemplo de um líquido eletricamente neutro, uma solução aquosa em que uma das espécies iônicas citadas no texto tivesse maior concentração que a outra. Bom, quando é que uma solução ela é eletricamente, quando é que um líquido é eletricamente não neutro? Quando você tiver maior concentração de H+, ou de OH-. Aí, se você tiver H3 ou mais
em maior quantidade que o NO3, ela não seria neutra. Então ele fala, um líquido não neutro é quando você tem ou H+, ou OH- em maior quantidade do que a espécie conjugada. Então é correto. Agora, se você tiver um íon positivo e um íon negativo, os dois com a mesma concentração, a solução é neutra. Se os dois tiverem quantidades diferentes, aí a solução é iônica, né? Ou ionizada. Item 3. Aquele esqueminha que eu coloquei para você na aula passada. Olha lá, quanto maior for o valor da constante de dissociação ácida, ou seja, quanto maior o valor do Ka de uma espécie, maior será a sua taxa de ionização e, portanto, mais forte será o caráter ácido dessa espécie. Em outras palavras, quanto mais ácida a substância for, mais ácida fica a solução, maior vai ser a ionização, maior é a concentração de H3 ou mais e menor é o pH. Correto. Esse item 3 está de acordo com aquilo que eu te falei na aula passada. Item 4. O ácido cianídrico, HCN, é um ácido inorgânico fraco. Em solução aquosa, dissocia de acordo com essa equação. HCN dando H+, mais CN-, cuja constante de equilíbrio pode ser corretamente representada pela reação abaixo. Como é que você calcula a constante de ionização? O KI. Aí eu vou colocar a constante de ionização é produto sobre reagente. Quem são os produtos? H+, e CN-. E vou dividir pelo HCN. Olha lá, vê que essa fórmula aí está em conformidade com aquilo que a gente viu. Como é que se calcula a constante de equilíbrio? Que é a mesma coisa que o KI, é produto sobre reagente. Então está correta a expressão que ele me deu. Beleza? Legal. Vamos agora para o item 5. Se em determinado período de tempo posterior ao derrame de ácido, o pH da água tiver aumentado de 3 para 5 em determinado ponto do lago, então a concentração hidrogênio-iônica na água, no ponto em questão, se terá tornado 2 vezes menor. Se o pH passar de 3 para 5, quer dizer que a acidez ficará 2 vezes menor. Vamos pensar, se o pH é 3, a concentração de H3 ou mais é 10 a menos 3. Se o pH é 5, a concentração de H3 ou mais é 10 a menos 5. Será que ela vai ficar só 2 vezes menos concentrada? Não, a concentração vai ficar quantas vezes menos concentrada? 100 vezes. Se o pH passar de 3 para 5, ela vai de 10 a menos 3 para 10 a menos 5. 10 a menos 3 é 100 vezes mais concentrado do que 10 a menos 5. Então, isso quer dizer que se o pH passar de 3 para 5, a solução vai ficar 100 vezes menos concentrada. A gente sempre trabalha com valores exponenciais. Então, ao invés de você falar 2 vezes, você vai falar, na verdade, 10 ao quadrado. 10 elevado a 2. Então, ao invés de você falar 2 vezes, você fala 100 vezes. Então, ela ficaria 100 vezes menos concentrada. Então, esse item é errado. Tranquilo? Anota todos os dados que você, todas as dúvidas que você tiver, tudo que você não tiver captado legal, e na próxima aula você me pergunta, e em outro momento a gente pode, de repente, vir com mais aulas fazendo revisão de cinética, termoquímica, equilíbrio iônico, pH, para você poder assimilar legal. Tranquilo? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!